Você gosta de nadar em piscinas? Na verdade, isso faz todo sentido, porque com o calor que está fazendo, é uma delícia se refrescar na água. Mas você deve ser seletivo e cuidadoso com as piscinas que vai frequentar e nadar, porque existem algumas piscinas que são muito perigosas e outras que são super empolgantes. Isso é resultado das loucuras de alguns engenheiros e designers. Em vez de fazerem apenas piscinas comuns, eles criaram piscinas que são quase inacreditáveis. Piscinas que parecem saídas de ficção científica. Desde ondas artificiais que conseguem competir com as verdadeiras ondas do mar, até piscinas que são extremamente profundas. E isso é só o começo do que vamos discutir neste vídeo. Aqui, preparamos as 5 piscinas mais perigosas e diferentes do mundo. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Número 5, Alaia Bay, Suíça. Quando você ouve falar da Suíça, provavelmente o surf não é a primeira coisa que vem à sua mente. Mas ela é conhecida pela neve, pelas montanhas, pelos relógios caros e pelos trens que quase sempre estão exatamente no horário. E além disso, não tem litoral aqui, não tem mar, então parece impossível existir uma verdadeira cultura do surf aqui. Mas no meio do Vale do Ródano, existem enormes Alpes aqui com mais de 3.000 metros de altura, e há um lugar aqui que literalmente cria ondas. E não são ondas simples. Esse é o tipo de onda para surfista profissional mesmo. O nome desse lugar é Alaia Bay. Foi inaugurado em 2021 como a primeira piscina de surf comercial da Europa continental. E, para falar a verdade, parece que seu cérebro não consegue processar a aparência disso ao vivo. Pensa só, de um lado da piscina tem surfistas pegando ondas grandes e tubulares. As ondas quebram limpas, elas vêm rápido, e parece uma praia de verdade no Havaí ou na Austrália. Mas quando você olha atrás deles, vê enormes Alpes com neve no topo. É como se 2 mundos completamente diferentes fossem forçados a se juntar em um só lugar. Surf e montanhas nevadas, parece uma cena de sonho. Na verdade, a Alaia Bay usa a tecnologia Wave Garden Cove. É um sistema avançado com mais de 50 módulos de hidrofólio controlados por software, responsáveis por criar as ondas. Por causa disso, eles conseguem criar quase 1.000 ondas personalizáveis por hora, e a intensidade delas não é sempre a mesma. Tem onda para iniciantes que se move bem devagar. Mas também existe o que eles chamam de modo Beast, que cria ondas realmente fortes para surfistas experientes. A piscina tem um total de 8 níveis de ondas, e se você participar de uma sessão avançada, pode pegar cerca de 26 ondas em apenas 1 hora. E o diferencial aqui, não tem espera. Você não precisa esperar pela onda perfeita como no mar de verdade. Não precisa nadar para longe ou analisar as condições da água. Aqui, tudo é automatizado, a onda vem, e você já pode surfar nela. Depois de alguns segundos já vem outra. É como se o surf fosse feito por uma máquina. O complexo inteiro também é enorme. Ele chega a cerca de 8.300 metros quadrados e geralmente, enquanto as pessoas estão surfando aqui, você ainda pode ver as montanhas cobertas de neve ao redor. E por mais surpreendente que pareça, isso combina perfeitamente com o povo suíço, que adora esse tipo de aventura. E de acordo com muitos observadores, os suíços se adaptaram rapidamente ao surf. Possivelmente porque eles já estão acostumados com esqui e snowboard, isso porque ambos exigem equilíbrio, controle de velocidade e movimentos corporais corretos. Parece que eles só transferiram as habilidades da neve para a água e por isso a Alaia Bay ficou logo famosa. Ela fica quase sempre totalmente reservada nos fins de semana. Ela também já produziu uma nova geração de surfistas suíços e, acima de tudo, conseguiu criar um tipo de filmagem que seria impossível de obter em uma praia normal. Número 4. Deep Dive Dubai. Existem piscinas feitas apenas para se refrescar, mas também há piscinas que parecem ter sido feitas para surpreender o mundo inteiro. E quando se trata do Deep Dive Dubai, isso já é outro nível. Não é mais apenas uma piscina simples. É como uma combinação de local de mergulho, cidade subaquática e cenário de filme de ficção científica debaixo d'água. Atualmente, essa é a piscina mais profunda de todo o planeta. Do topo até o fundo, ela chega a cerca de 60 metros de profundidade. É como se você colocasse um prédio de 20 andares em pé e o afundasse na água. E ela contém mais de 14 milhões de litros de água doce.
sempre mantida a cerca de 30 graus Celsius para que fique confortável, não importa a profundidade. De tão grande que é, equivale a cerca de 6 piscinas olímpicas juntas. Mas o mais impressionante aqui não é nem a profundidade, mas sim o que está no fundo. Quando você está só na superfície, parece apenas uma piscina grande e comum de cor azul. Mas à medida que você vai descendo, você vai percebendo aos poucos que existe um outro mundo lá embaixo. Porque os designers não criaram apenas uma simples área de mergulho. Eles literalmente construíram uma cidade subaquática inteira. Quanto mais fundo você vai, você passa por diferentes partes da cidade submersa. Tem ruas, vagas de estacionamento, uma garagem com carros ainda lá dentro, tem paredes cheias de grafites e obras de arte, incluindo um mural da Marielle. Também tem uma biblioteca com prateleiras cheias de livros. Tem um apartamento completo com cozinha e sala de estar. Tem uma sala de jogos com mesa de pebolim, mesa de bilhar e uma máquina de arcade vintage do Pac-Man. E não é só isso. Tem bancos de parque ao lado da rua, tem bicicletas, tem um supermercado com carrinhos de compras. E tudo isso está submerso debaixo d'água, a uma profundidade de cerca de 12 a 60 metros. É como se você estivesse nadando em uma cidade misteriosamente submersa. E de acordo com muitos mergulhadores que já estiveram lá, quase todos eles têm a mesma descrição. Eles dizem que a sensação é como se uma cidade inteira tivesse sido engolida pela água de repente. Mas tudo ficou exatamente como estava quando foi deixado. É como se o tempo tivesse parado. O lugar inteiro também é muito detalhado. Existem mais de 150 luzes subaquáticas que iluminam todo o complexo. E tudo isso está conectado a cerca de 15 quilômetros de cabos. Também há 56 câmeras monitorando dentro da piscina para a segurança. E ainda há alto-falantes subaquáticos usados para comunicação e efeitos, enquanto as pessoas mergulham. A estrutura em forma de concha de ostra homenageia a tradição do mergulho de pérolas dos Emirados Árabes Unidos. E quanto mais fundo o mergulhador vai, maior fica a pressão da água. Por isso, nem todos podem descer até o fundo. Só mergulhadores técnicos certificados podem acessar as áreas mais profundas. E devido à quantidade de nitrogênio que se acumula no corpo, depois de um mergulho profundo, eles ainda precisam esperar cerca de 18 a 24 horas antes de poderem ir para lugares altos como o Burj Khalifa. Em outras palavras, isso não é brincadeira. Por isso, o Deep Dive Dubai também tem sua própria câmara hiperbárica que pode acomodar até 12 pessoas em caso de emergência. Mas mesmo que você não seja mergulhador, ainda pode ver o interior. Há um restaurante ao lado da piscina, com janelas de vidro do chão ao teto. Enquanto você come, pode ver os mergulhadores nadando em diferentes profundidades da cidade subaquática. Parece um aquário, mas são pessoas lá dentro. E para falar a verdade, é difícil encontrar um lugar que se compare a este. Desde o início até o fim da construção, foram quase 4 anos para ser erguido. A maior parte da estrutura fica debaixo da terra. Por isso, visto de fora, o prédio parece simples, mas quando você entra, é aí que percebe o quão insano ele é. Não é só para turistas, ele também é usado como o maior estúdio de filmagem subaquático do Oriente Médio. Muitos videoclipes, comerciais e produções de filmes são gravados aqui, porque quase não existe outro lugar no mundo que possa oferecer essa combinação de profundidade, água cristalina e temperatura controlada. E de acordo com o diretor da Deep Dive Dubai, antes mesmo de abrir, ele realmente não queria chamar isso de uma simples piscina, porque para ele existem muitas piscinas de mergulho profundas no mundo, mas a cidade subaquática dentro dela, esse é o motivo pelo qual esse lugar é realmente diferente. Número 3, Lost Shore Surf Resort, Escócia. Dentro de uma antiga pedreira abandonada perto da Vila de Rato, na Escócia, agora existe um lugar que você quase não acreditaria ser possível nesse país. A apenas 10 minutos do aeroporto de Edimburgo, você vai encontrar uma enorme piscina de ondas que consegue gerar cerca de 1000 ondas por hora, e pelo seu tamanho, ela é quase 3 vezes maior do que o campo do estádio de Wembley. E sinceramente, o surf realmente não combina com a Escócia. Quando as pessoas pensam na Escócia, elas logo lembram de golfe, uísque, céus escuros, chuva fria e um mar quase congelante. Não são praias tropicais nem surfistas, mas é exatamente por isso que o Lost Shore Surf Resort é ainda mais surpreendente. Em novembro, ele foi oficialmente aberto ao público e rapidamente ficou conhecido como a maior piscina de ondas de toda a Europa.
Mas não é só o tamanho que faz desse lugar especial. O verdadeiro destaque aqui é a própria pedreira onde ele foi construído. A maioria dos parques de ondas do mundo fica em terrenos planos ou em áreas industriais que não têm muito charme. Prático, sim, mas nada memorável. Mas o Lost Shore tem uma abordagem diferente. Em vez de construir apenas um parque de surf comum, eles usaram a antiga pedreira de pedra como moldura natural para todo o lugar. Então, enquanto você está dentro da piscina, fica cercado por altas paredes de pedra, como se fosse um cânion natural. Parece que você não está surfando em um resort. É como se você estivesse surfando no meio de um lugar escondido nas montanhas. E quando o clima típico da Escócia atinge o lugar, aí é que o visual fica ainda mais surreal. Aquelas nuvens escuras acima, o vento frio e as pedras ásperas ao redor da água. Fica com um visual super cinematográfico. Parece cena de um grande filme. E por causa disso, os vídeos e fotos que saem desse lugar são realmente diferentes. Não parece um parque de surf moderno. A piscina parece parte da paisagem há tempos, como se fosse natural, apesar de ser construída pelo homem. O custo para construir esse resort chegou a cerca de 60 milhões de libras e utiliza a tecnologia Wave Garden Cove, com 52 módulos de ondas que conseguem criar mais de 20 tipos de ondas personalizáveis. Tem ondas para iniciantes, tem ondas para surfistas intermediários e também há ondas fortes e tubulares para profissionais. Então, não importa o seu nível de habilidade, tem uma configuração própria para você. Também tem cerca de 250 metros de área de praia com areia de verdade. Não é piso falso. É realmente como uma mini praia dentro de uma pedreira. E em cima das pedras, há pods de acomodação onde você pode ver todo o parque de surf lá de cima. Mas talvez o mais impressionante aqui seja que a água é aquecida o ano todo. Então, não importa o clima na Escócia, as sessões de surf continuam. Imagina só, janeiro em Edimburgo. O ar ao redor está quase congelando, mas enquanto as pessoas lá fora estão com frio, tem surfistas dentro da piscina pegando ondas tubulares perfeitas. E por causa do contraste extremo entre a água quente e o ar frio, às vezes se forma uma camada espessa de vapor sobre a água nas manhãs mais frias. Parece que há fumaça flutuando por toda a lagoa. E quando você combina isso com o céu dramático da Escócia ao fundo, o visual fica totalmente surreal. De acordo com alguns surfistas profissionais que já surfaram em piscinas de ondas em várias partes do mundo, este é considerado um dos melhores parques de surf da Europa. O fundador, Andy Hadden, um empresário e surfista escocês, comprou o terreno em 2017 e ele trabalhou nesse projeto por quase 7 anos antes que finalmente fosse inaugurado. Mas antes mesmo da primeira onda funcionar aqui, ele já sabia porque esse lugar era especial. Ele mesmo escolheu a pedreira porque sabia que nenhum outro parque de surf no mundo teria esse tipo de estilo visual. E ele estava certo. No primeiro ano de operação, mais de 100 mil pessoas já visitaram o local. E de acordo com os relatórios, isso foi considerado o maior investimento em infraestrutura esportiva da Escócia, desde os Jogos da Commonwealth de 2014. E talvez essa seja a parte mais impressionante aqui. Em um país conhecido pelo frio intenso, ventos fortes e condições difíceis para o surf no oceano, eles conseguiram criar uma lagoa de surf aquecida que pode gerar 1000 ondas perfeitas por hora das 8 da manhã até as 11 da noite. É como se estivessem silenciosamente dizendo: mesmo com o frio na Escócia, eles criam um paraíso perfeito para o surf. Número 2. Kelly Slater Surf Ranch, Califórnia. Em dezembro de 2015, um vídeo literalmente enlouqueceu o mundo inteiro do surf. Esse vídeo foi postado pelo 11 vezes campeão mundial de surf Kelly Slater. E no começo, as pessoas acharam que era só mais um clipe normal de surf. Porém, à medida que o vídeo seguia, quase toda a comunidade do surf ficou em silêncio. Porque a onda que ele estava surfando parecia impossível de ser real. Longa, com um tubo perfeito, a queda limpa e quase sem nenhum defeito na forma. Esse tipo de onda que os surfistas passam a vida inteira perseguindo, mas ainda assim não conseguem pegar. E o mais impressionante é que ela quebrava continuamente por quase 45 segundos de uma ponta a outra. Parecia uma onda feita por computador, perfeita demais. Depois disso, a câmera recuou e as pessoas ficaram ainda mais impressionadas. Porque, em vez de ver o mar, o que havia ao redor eram plantações, fazendas leiteiras, canais de irrigação, terreno plano e uma bandeira americana.
Não havia praia, nem oceano, nem litoral em lugar nenhum. Esse lugar fica em Lemoore, Califórnia. Fica a cerca de 100 milhas do Oceano Pacífico e bem no meio do Vale Central, cercado por vacas e terras agrícolas. Em outras palavras, não há nenhuma onda natural que deveria se formar ali. Mas agora é uma das melhores ondas artificiais do mundo. Kelly Slater desenvolveu essa tecnologia em segredo por quase uma década. Ele trabalhou com cientistas de dinâmica de fluidos, engenheiros aeroespaciais e especialistas em supercomputação para criar uma onda do zero. E não foi só um simples puxão, foi como um projeto de engenharia da NASA. Antes de construir o verdadeiro Surf Ranch, eles primeiro fizeram uma instalação de testes em escala reduzida em Los Angeles. Lá, eles fizeram milhares de experimentos para aperfeiçoar o formato da onda, a profundidade do puxão, o contorno do fundo e a velocidade do hidrofólio. Cada pequeno ajuste tem efeito na onda que será criada. E quando a versão em escala real ficou pronta, foi aí que a verdadeira loucura começou. A onda é criada por uma máquina de hidrofólio de 100 toneladas que eles chamam de veículo. Ela percorre uma pista de 700 metros a uma velocidade de cerca de 30 km por hora, enquanto empurra de água por todo o percurso. E o maior segredo de todo o sistema não é a máquina, mas sim o fundo da piscina. Isso foi projetado usando a mesma tecnologia de dinâmica de fluidos computacional, que é usada na engenharia aeroespacial. Isso significa que cada curva e formato do fundo da piscina foi planejado para criar exatamente o tipo de onda desejado. Se você mudar até mesmo uma pequena parte do contorno, a onda muda imediatamente. Por isso, toda a instalação é como um enorme instrumento de precisão feito para um único propósito: criar a onda perfeita. E essa tecnologia é tão secreta que dizem que cobrem o hidrofólio com uma lona grande quando não está em uso, para que nenhum drone consiga tirar foto dele. É realmente um segredo comercial. Também há uma torre de controle onde os operadores podem escolher diferentes configurações de onda. Eles podem mudar o tamanho, a força e o formato da onda a cada vez, mas não importa qual configuração escolherem, o resultado é sempre o mesmo. Sempre uma onda perfeita em cada ocasião. Mesmo comprimento, mesmo tubo, mesmas sessões de performance. E depois de quase 45 segundos de surfada, você vai esperar de novo cerca de 4 minutos enquanto a água se acalma e a máquina reinicia antes de começar a próxima onda. E de acordo com muitos surfistas, foi aqui que toda a indústria do surf mudou. Porque antigamente o surf era sobre a imprevisibilidade do mar. Você precisava ler a onda. Você precisava se adaptar às condições sempre mutáveis do oceano. Mas no Surf Ranch, quase todas as variáveis foram eliminadas. A onda é igual para todos. Então o único critério que resta é a habilidade real de surfar. E por causa disso, o impacto disso no surf profissional foi enorme. Em 2018, a Liga Mundial de Surf incluiu o Surf Ranch no Championship Tour. Foi a primeira vez na história do esporte que houve uma competição profissional em uma onda artificial. Imagina só, os melhores surfistas do mundo viajaram até o meio de uma fazenda na Califórnia para competir em uma piscina de ondas de água doce. E os espectadores gastaram milhares de dólares só para assistir isso da beira de um antigo lago de esqui aquático. Enquanto estavam aqui, os surfistas se hospedaram em trailers Airstream na própria propriedade. Comiam comida feita com ingredientes de fazendas locais e descansavam à beira da piscina enquanto esperavam o próximo ciclo de ondas. O ambiente era silencioso, o ar estava quente, só dava para ver plantações ao redor e de repente a máquina começava a se mover de novo. Eles tiram a lona, o hidrofólio começa a se mover e mais 700 metros de onda perfeita voltam a rolar na piscina. É como um experimento científico repetido várias vezes, mas para os surfistas, aquilo é um paraíso. Segundo o historiador do surf Matt Warshaw, existe um antes e um depois da onda de Kelly na história do surf. E segundo ele, isso não é exagero, porque o Surf Ranch realmente mudou o rumo de todo o esporte. E com o passar do tempo, a propriedade ficou ainda maior. Agora já tem acomodações para pernoite, restaurante com ingredientes de fazendas locais, banheiras de imersão em água fria, lagos recreativos para wake surf, e até agora mais de 55 mil ondas já foram surfadas aqui por diferentes pessoas, desde campeões mundiais até CEOs. Mas a experiência não é barata. As sessões aqui chegam a custar milhares de dólares, e está quase totalmente reservado o ano todo.
Agora, a mesma tecnologia também está sendo usada no Surf Abu Dhabi, onde uma sessão pode chegar a quase $1.000 por pessoa, mas não importa quantas novas piscinas de ondas apareçam, o Surf Ranch original na Califórnia ainda é diferente, porque não existe outro lugar no mundo com esse tipo de aparência. Uma onda tubular perfeita, no meio das terras agrícolas, a 100 milhas de distância do mar de verdade que tenta imitar. Número 1, BSR Surf Resort, Texas. Quando você fala Texas, provavelmente pensa logo em cowboys, churrasco, fazendas e vastas terras secas. Não em surf, nem em ondas gigantes, muito menos em um resort de surf com aparência tropical. Nos arredores de Waco, Texas, há um lugar que virou de cabeça para baixo tudo o que as pessoas esperavam. Waco é uma cidade que fica entre Dallas e Austin, com uma população de cerca de 150 mil pessoas. Mas ela é conhecida pela Baylor University, pelo Dr. Pepper Museum e por algumas partes controversas da história americana que a maioria prefere esquecer. Não é uma cidade de surf, não tem litoral e também não há grandes lagos por perto. Toda a paisagem aqui é composta por terras planas com arbustos, fazendas e campos abertos, que combinam mais com gado e churrasco do que com surf. Mas em uma propriedade de 500 acres nos arredores da cidade, existe um resort de surf que atrai alguns dos melhores surfistas do mundo, vindos do Havaí, Austrália e Brasil. E o motivo, segundo muitos, é que às vezes as ondas aqui são até melhores do que as do mar de verdade. O BSR começou como um simples cable park para wakeboarders no início dos anos 2000. O proprietário, Stuart Parsons, foi adicionando atrações aos poucos. Tobogãs, rio lento, hotel, cabanas, restaurante, cabine de DJ e praia de areia branca. Mas quando eles adicionaram a piscina de ondas em 2018, foi aí que todo o lugar mudou completamente. Porque essa piscina de ondas usa a tecnologia Perfect Swell da American Wave Machines. É um sistema pneumático onde 24 câmaras gigantes liberam ar comprimido em sequência para criar ondas. Cada câmara tem cerca de 10 pés de largura e estão alinhadas em uma parede de cerca de 240 pés da piscina. Quando o sistema começa, parece que uma força invisível gigante está empurrando a água, e por causa disso, a piscina consegue criar cerca de 40 perfis de ondas diferentes. Tem ondas pequenas para iniciantes, ondas médias para surfistas intermediários, e também tem o que eles chamam de Freak Peak e Launchpad. Esse é o tipo de onda que é tão íngreme e rápida que quase joga o surfista para cima. E de acordo com alguns profissionais, dizem que ela é até mais consistente do que muitas ondas reais do oceano. Nas seções avançadas, as ondas vêm em séries de cerca de 3 a 4 ondas por ciclo, e a cada 90 segundos tem uma nova série de novo. Em apenas uma hora de sessão avançada, a piscina consegue gerar cerca de 160 ondas. Mas um dos outros motivos pelo qual a BSR ficou tão famosa é a cor da água dela. Depois que eles instalaram um sistema de filtragem de cerca de $2 milhões, a água ficou super cristalina e azul turquesa. É o tipo de cor que faz você pensar que está nas Maldivas, não em um rancho no Texas. E isso é o mais impressionante de se ver, porque enquanto ao redor tudo é terra seca, marrom e dourada, de repente há uma lagoa turquesa super cristalina bem no meio da região de pecuária. É como um oásis que não deveria estar ali. Mas o que realmente tornou o BSR famoso no mundo do surf foi o evento chamado Stab High. Toda essa competição gira em torno de uma pergunta: quão alto um surfista consegue voar a partir da onda? Porque a onda de lançamento do BSR consegue criar rampas super íngremes e repetíveis que são quase impossíveis de encontrar no mar de verdade. E como a onda é sempre igual, os surfistas podem tentar o mesmo truque várias e várias vezes. Por isso, a Stab Magazine levou para o Texas alguns dos melhores surfistas aéreos do mundo. No primeiro evento, em 2018, 20 surfistas de elite participaram. Cada um recebia uma onda enquanto tentava superar os truques do surfista anterior. E o que aconteceu depois foi que o vídeo se espalhou por toda a internet. Até pessoas que não assistem surf pararam para assistir isso. Você pode ver Ethan Osborne, Mason Ho, Chippa Wilson e outros surfistas voando a 4, 5, às vezes até 6 pés acima da onda, enquanto fazem manobras aéreas insanas e rotações no ar. Parece uma mistura de surf e skateboarding de tão insanas que são as manobras deles.
O evento até apareceu no World of X Games da ESPN. E para muita gente, essa foi a primeira vez que viram o quão avançado está o surf moderno. E pensa só, tudo isso aconteceu no meio de um rancho no Texas, com um DJ ao lado da piscina, cheiro de churrasco no ar e uma plateia que pagou até $175 para assistir ao vivo. E conforme o resort foi crescendo, ele ficou ainda mais diferente. Além da piscina de ondas, também tem uma praia de areia branca e um cable park para wakeboard. O rio lento mais longo do mundo. Complexo de toboáguas. Hotel. 7 cabanas de surf. Casas com lagos de pesca particulares. Há também uma fazenda de feno ativa nos fundos. E como se isso não fosse suficiente, dizem que ainda há lêmures de cauda anelada de verdade morando dentro do rancho. Sim, lêmures. E de acordo com o próprio Stuart Parsons, eles colocaram esses animais lá porque parecia uma boa ideia naquela época. Até hoje, uma sessão privada na piscina de ondas chega a custar cerca de $2.500 por hora. E geralmente são surfistas profissionais, marcas de surf e grandes empresas que reservam isso para treinamentos e eventos. Por causa disso, alguns escritores até chamaram a onda de mãe das ondas artificiais. Até o Wall Street Journal fez uma matéria sobre isso. E o mais surpreendente é que muitos dos melhores surfistas do mundo estão lá. Pessoas que cresceram no Havaí e na Austrália, com acesso às melhores ondas do oceano no planeta, ainda assim vão para o Waco para treinar. Por causa disso, você pode repetir o mesmo truque 20 vezes na mesma onda exata. Algo que é quase impossível de fazer no mar de verdade. E enquanto você está ali, debaixo do sol quente do Texas, olhando para a água turquesa enquanto o DJ toca e o próximo conjunto de ondas está chegando, é fácil esquecer que você está bem no meio do Texas, longe do mar. Mas quando você olha ao redor de novo, vê a planície infinita de vegetação rasteira até o horizonte. E de repente você se lembra, é mesmo, ainda estou no Texas.